Bom, vamos lá, Patrícia, vamos falar sobre as nossas. Na semana passada a gente falou sobre as reações, tá? Eu havia esquecido de processar, mas já está aqui a aula, tá? A gravação da aula, eu fiz a edição, tá tudo certinho aqui, tá? Não esqueçam que tem as atividades, né, que elas encerram hoje, né? Eu Certo? acho que eu já fiz essa aí. Então, Acho que eu ok, já fiz. tranquilo. E, Ontem eu estava ouvindo essa aula, estava ouvindo alto, aí passou uma filha minha, mãe, é muito engraçado, mãe, você respondendo as perguntas do professor. Eu falei, minha filha, eu acho ótimo. então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque quando a gente fala em oxirredução, existem algumas reações que são de oxirredução, né? A gente pode classificá-las como oxirredução. Então, eu vou pegar e vou uma apresentação e depois eu repasso lá no material, tá? Que fala sobre oxirredução. Bom, mas quando a gente fala em reação de oxirredução, a gente não pode esquecer que elas também são chamadas de redox, porque tem a ver com redução e tem a ver com a oxidação. Eles são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano, né? Por exemplo, né, a combustão, né, a queima, quando a gente risca um fósforo, acende um isqueiro, né, acende o gás no fogão, ou né, dá a partida num automóvel, né, dentro do motor acontece a combustão também. São reações de oxirredução. A gente não pode esquecer isso. O processo de ferrugem, né, de enferrujamento de ferramentas, é um processo de oxirredução. Novamente aqui, né, os combustíveis, né, que são utilizados em motos, em automóveis, aviões, helicópteros, também acabam gerando, né, a reação de queima é uma oxirredução. Além disso, né, a gente pode falar também que o processo de descolorimento de cabelo, né, por água oxigenada, é um processo de oxirredução. Né? Funcionamento de pilhas, né, baterias, também são reações de oxirredução, tá? Para a gente contextualizar, né? Num sentido mais químico original, quando eu digo original é de quando começaram a ser chamados de oxidação. A oxidação se referia à reação com oxigênio, por isso que é oxidação. Seria a reação com oxigênio, onde esse oxigênio ele vai ser incorporado, né, na espécie química. Um exemplo desse conceito foi observado empiricamente, né, no processo de corrosão. A gente tem uma noção, né, que tem uma foto, né, mostrando a corrosão de uma chapa de aço, né, aço carbono. Tendo esse aço em contato com a umidade e o oxigênio do ar, ele vai provocar essa incorporação de oxigênio, essa oxidação. A grande maioria dos metais sofre corrosão. Tá? Não é só o ferro. O alumínio sofre corrosão, o zinco sofre corrosão. A grande maioria dos metais vai sofrer oxidação, cobre. Só que em velocidades diferentes. Aí você pode até questionar, né? Pô, professor, mas por que se usa então metal se eles vão sofrer essa corrosão, né? É que a utilização dos materiais metálicos é uma utilização, vamos dizer assim, estrutural, né? Porque eles são, dependendo do material, ele é resistente. E ele demora, a velocidade com que ele vai sofrer essa corrosão, essa oxidação, ela justifica, ela é lenta, então ela justifica. E mesmo porque existem tratamentos, né, superficiais para tentar impedir essa oxidação, né? E, claro, o desenvolvimento das ligas metálicas, né, que incorporando outros elementos diminui essa velocidade e às vezes até inibe, né? Por exemplo, o aço inox, né, que é um exemplo de um aço que
resiste bastante à oxidação, né? Quando a gente fala em ferrugem, né, o que é a ferrugem? É que o ferro reage com o oxigênio e forma o óxido de ferro. Vejam que ele pode, né, formar o óxido de ferro 2 ou o óxido de ferro 3, depende do nível, do grau, né, de oxidação. Bom, e redução? Se oxidação seria a incorporação de oxigênio, a redução seria o contrário. Seria o quê? A retirada desse oxigênio, né? Vejam só, se eu tenho um minério de um metal sofre redução, eu consigo metal puro. Então, a gente pode dizer que a redução é o contrário da corrosão. Eu tenho um minério onde que tem lá o metal ligado ao oxigênio, pelo processo de metalurgia, por isso que a gente chama de metalurgia, que é obter o metal puro. E o processo natural seria o quê? O metal sofre a corrosão, reage com o oxigênio, porque a nossa atmosfera ela é rica em oxigênio, né? Ela tem 21% de oxigênio, e novamente transforma isso no minério, no óxido desse metal. Bom, e a redução de minérios, né? O mais conhecido é a produção de ferro, né? O Rio de Janeiro é conhecido lá, tem uma cidade conhecida que é a Volta Redonda, né? Onde tem lá a maior... né? Que agora... foi vendida, né? Mas era a maior empresa, né? Produção de ferro, né? Onde você coloca o minério de ferro, calcário, carvão vegetal. Por que eu coloco carvão vegetal? Porque é o carbono que dá resistência a esse ferro. Coloca num alto forno, e esse alto forno, lá dentro dele, acontecem as reações, né? Onde você tira escória, né? E por baixo você tira o ferro gusa. Esse ferro gusa depois é vendido para as empresas, né? Para as siderurgias, e elas vão fazer os aços diferentes, né? Pode falar, Patrícia. Professor, estou olhando aqui esse nome, escória. O que resíduo que é esse? Porque tem uma associação, né? A palavra de uma palavra do uso comum de uma coisa, um resto, né? Assim, mas aqui dentro da química, o que é isso? É algo que não é aproveitado? É um outro material? É o quê? Curiosidade. Vou mostrar aqui pelas reações. Olha aqui, ó. Por cima do alto forno vai o minério, o coque e o calcário, tá? Então, à medida que ele vai descendo, a temperatura, lá em cima a temperatura está em 300 graus Celsius. À medida que vai descendo, ó, já vai aumentando para 700. E aí já vai começar a reduzir o minério, vai começar a reduzir para ferro. E aquele oxigênio sai com o carbono na forma de gás carbônico, né, ou monóxido de carbono, e lá por cima sai gás carbônico. Aquele carbonato, ele vai reagir com as impurezas que tem nesse minério e vai formar a escória. A escória é aquelas impurezas que são transformadas e saem para não prejudicar o ferro, né? Ferro puro, né? Seria assim. Exatamente, ó. Exatamente. Tem que pensar o seguinte, o minério, você vai ter lá os óxidos de ferro, né, ou carbonatos de ferro, outros materiais combinados, mas você vai ter também silicatos, aluminatos, porque vem do solo, né, ó, vem sílica, vem alumina, que são impurezas. Então, o que vai acontecer? Aquele carbonato de cálcio, pela ação do calor, ele libera gás carbônico e forma óxido de cálcio. Quando eles se juntam com sílica ou alumina, eles vão formar o silicato de cálcio e o aluminato de cálcio. E esses materiais é que vão sair na forma de escória. Então, o que vai fazer? Eles não deixam que esses materiais reajam com o ferro, entendeu? Então, como a escória ela é mais leve, ela sai por uma saída lateral, né?
por densidade, ela fica por cima. Enquanto que o ferro, por ter uma densidade alta, ele vai para o fundo e ele vai ser retirado para uma parte mais baixa, tá? Então, escória é tudo aquilo que não interessa no processo de metalurgia, seja para a produção de ferro, de cobre, de alumínio, se bem que o alumínio é um pouquinho diferente, né? O processamento dele. Esse processo é um processo de oxirredução? Né? É um processo de oxirredução. Tá? A produção de metais vindo dos minérios sempre vai ser um processo de oxirredução. Serão reduzidos. Eu entendi. O oxirredução não acontece naturalmente. Acontece. Só através... Acontece? Acontece. Os processos de oxirredução acontecem naturalmente. É que antigamente achava-se que só quando se incorporava oxigênio era uma oxidação e quando tirava ele era uma redução. Hoje o conceito mais aceito é a transferência de elétrons. Então, oxirredução tem a ver com transferência de elétrons. Não está somente associada à incorporação ou retirada do oxigênio, tá? Então, por isso, aqui... Eu vou ter que escrever isso 1000 vezes. Oxirredução pode ser tanto a oxidação quanto a redução. Não, olha o nome, oxirredução. Quando acontece uma oxidação... Quando acontece uma oxidação... A oxidação é o ferrugem, a grosso modo. Não necessariamente, tá? Oxidação, a gente já vai ver depois como é que é, o que é certinho, é quando um elemento perde elétrons. Tá, desculpe, ganha elétrons. Redução é quando... Não, tá certo. Oxidação é quando é substância... Confunde, não confunde? Gente, isso confunde muito. Oxidação, ele ganha oxigênio? Tem alguma coisa a ver com oxigênio? Não, isso era o antigamente. Oxigênio entra em contato. Não, isso é antigamente. Patrícia, oxidação é quando um elemento perdeu o elétron. Redução é quando ele ganha o elétron. E aí muda o quê? O número de oxidação. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, por exemplo, aqui tem um exemplo, ó. Redução é quando ganha. Isso. Olha só, aqui tem um fio de cobre, tá? Um fio de cobre dentro desse copinho aqui. O que ele fez depois? Ele colocou uma solução aquosa de nitrato de prata. Veja, então o que vai acontecer? A prata e o nitrato estão dissociados, porque eles são solúveis em água. Se depois de algum tempo, de algumas horas, veja o que vai acontecer ali no fio de prata, de cobre. A prata está aderindo, ó. Isso ocorre por quê? Porque o cobre e a prata vão trocar elétrons. Vejam que a solução era incolor e passou a ser azul. Por quê? Porque são os íons de cobre, porque foi o cobre que perdeu o elétron. Os íons de cobre ficam azul em solução de água. E veja que a prata, os cristais de prata, ó, eles ficaram depositados onde estava o fio de cobre. Por quê? Porque o cobre, que era metálico, e aí a gente já vai ver que ele era zero, ele era uma substância simples, né? No estado fundamental, ele era zero, o NOx dele, ele perdeu o elétron. Então, quando ele perde elétron, ele aumenta o NOx, ó. Ficou mais 2. E a prata, que era mais 1, ganhou esse elétron e ficou 0. Aqui, ó, a reação, ó. Então, dois íons da prata reagiram com um cobre e ficaram 0, enquanto que o cobre perdeu esses elétrons para a prata. Então, quando acontece uma oxidação, automaticamente acontece a redução ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem um que vai perder o elétron e o outro que vai ganhar. Veja que mudam as cargas, os números de oxidação. Entendeu? Então, quando um elemento perde elétron, ele está sofrendo oxidação. E quando o elemento ganha elétron, ele está sofrendo redução. Por quê? Porque olha, ele era mais 1, ele passou para 0, ele reduziu.
enquanto que o cobre, que era 0, passou para mais 2, ele aumentou o NOx dele. Então, ó, dessa forma, toda reação de oxidação ocorre pela perda de elétrons, e toda espécie que produziu, né, essa espécie química oxidada pelo reagente, né, produzido espécie oxidada. Enquanto que a reação de redução ocorre pelo ganho de elétrons pela espécie reagente, né, produzindo uma espécie química reduzida. Veja, vamos olhar bem aqui, Patrícia, ó, só para a gente entender, ó. Tá vendo essas reações aqui? Olha. Sim. Lembra que eu coloquei lá o exemplo do cobre com a prata? O cobre. Sim. Veja só, Patrícia, o cobre era 0. E ele passou a cobre 2 mais e perdeu 2 elétrons. Para quem foram esses 2 elétrons? Para a prata, ó, porque ele era 2 mais. Então, se eram 2 átomos de prata, precisavam de 2 elétrons, um para cada um, né? E aí eles ficaram 2 átomos nêutrons agora, 2 átomos sólidos, né? Então, a oxidação e a redução, elas vão ocorrer simultaneamente. É isso que eu ia perguntar. Uma depende da outra, né? Uma depende da outra. Por quê? Porque para que um elemento sofra oxidação, o outro tem que reduzir, e vice-versa. Tá? Para acontecer a redução da prata, o cobre teve que se oxidar. Tá? Então, vai ser sempre aquela reação de equilíbrio. Não vai entrar nenhuma daquelas que a gente estudou aula passada, né? De dupla, troca. Já vou te mostrar aqui. Muitas daquelas reações podem ser consideradas de oxidação. Tá? Já vou entrar nesse detalhe. Então vejam que aqui ele está mostrando as espécies separadas, mas na forma global é a reação por isso que a gente chama de oxidação e redução, porque está acontecendo uma oxidação e uma redução. E aí a gente representa de forma global, ó, mostrando o que está acontecendo. Bom, mas vamos pensar o seguinte: para que a gente possa entender essa oxidação, né, e entender que está acontecendo uma reação de oxida-redução, a gente tem que usar o que a gente chama de número de oxidação. Esse número de oxidação, né, ele foi uma convenção, né, em que mostra como que cada elemento está compartilhando, né, ou determinando a transferência de elétrons, quantos elétrons estão sendo transferidos. Então, existe uma regra para a gente determinar o número de oxidação das espécies. Vejam só, todo átomo ou em um elemento não combinado ou numa substância simples, ele vai apresentar um número de oxidação 0. Por exemplo, ó, a substância ferro puro, tem o NOx 0, porque é uma substância simples. O iodo, I2, também tem NOx 0. S8, NOx 0. Cobre, NOx 0. Gás hidrogênio, NOx 0. Toda substância simples, no estado fundamental, vai apresentar um NOx 0. Segunda regra, todos os íons monoatômicos vão apresentar um número de oxidação igual à carga desse íon. Então, por exemplo, aqui, ó, o Na+, olha, só tem um mais, ó, então o NOx é mais 1. Fe3+, o NOx é mais 3. Mg2+, o NOx é mais 2. Tá? O flúor, por ser um elemento mais eletronegativo, ele sempre vai ter o NOx menos 1, em qualquer composto. Por quê? Porque ele é o mais oxidante, ele é o mais eletronegativo, então ele sempre vai querer ganhar elétrons. Né? Quarta regra, cloro, bromo e iodo geralmente vão ter NOx menos 1.
Agora, se tiver combinados com oxigênio ou flúor, muda esse NOx. Aí tem que ver como é que ele está, a quantidade deles e para ver como é que ele está ligado. O número de oxidação do hidrogênio geralmente é mais 1. E do oxigênio, geralmente, é menos 2. Tem só exceções. Quais são as exceções? O hidreto é quando o hidrogênio é menos 1. Quando que a gente vai reconhecer o hidreto? Quando ele estiver ligado com um metal. Na, NaH, CaH2, TiH2, MgH2, aí nós temos os hidretos. Peróxidos. Aí muda o NOx do oxigênio, tá? Ó. Se fosse na água comum, né, H2O, seria menos 2, ó, como geralmente é o NOx dele. Mas nesse caso, na forma de peróxido, esse NOx passa a menos 1 para o oxigênio. Então, essa as exceções. A família 1A e a prata sempre terão NOx mais 1. Quem é a família 1A? É a família o grupo 1 da tabela, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, frâncio. A família 2A e o zinco terão NOx mais 2. Quem é a família 2A? Ou grupo 2, né? É lá onde tem o berílio, cálcio, magnésio, bário, rádio. E o alumínio sempre terá o NOx mais 3. Não muda. Sétima regra. A soma algébrica do NOx dos elementos dentro de um composto, a soma deve dar sempre 0. E se for um íon poliatômico, a soma tem que dar igual à carga desse íon. Ah, professor, como assim? Espera aí que eu já vou pegar aqui uma lousa aqui, ó, para a gente poder trabalhar com isso. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos a seguinte molécula, CO2, tá? Veja bem, tá conseguindo enxergar? Tá meio pequeno, né? Tô vendo, eu tô pensando se isso aí tem que decorar esses NOx todos, se tem em algum lugar na tabela. Não vai precisar. Tem na Não vai. tabela esses NOx? Oi? Na Na tabela. tabela tem? Não, ó, vamos pegar aqui o CO2, já ficou maior agora, né? Sim, tô vendo bem, professor. Olha, tem aquelas dicas. O que a gente tem que pensar bem assim, ó, geralmente o H é mais 1, geralmente o O é menos 2. Só muda em algumas exceções, mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio é menos 2, certo? Agora, o carbono eu não sei, então eu vou botar X. Mas eu sei que a regra diz que a soma algébrica do NOx dos elementos tem que dar 0. Eu vou colocar aqui uma linha, ó, só para a gente ver. Ó, o carbono, então, eu não sei, é X. Eu tenho 2 oxigênios, então é 2 vezes o menos 2. Dá menos 4. Não posso esquecer, a soma do NOx desses elementos tem que dar 0. Então, ó, x mais menos 4 igual a 0. Se vou isolar o x, ele vai me dar, então, que o NOx do carbono vai ser mais 4. Por quê? Porque a soma tem que dar 0. Então, ó, mais 4 do carbono com menos 4 dos dois oxigênios vai me dar 0. Então, essa é a maneira que eu tenho para descobrir o NOx dos elementos. Vamos fazer mais um, para a gente poder gravar bem isso aí. Então, vamos pegar lá. Vamos pegar uma molécula um pouquinho diferente. H3PO4. Tá? Vamos lá.
lembra que eu falei? O H geralmente é mais 1 e o O geralmente é menos 2. Então, aqui, ó, cada hidrogênio vai ser mais 1. O P eu não sei, X, mas o O eu sei que é menos 2. Então, vamos isolar aqui, ó, o lado do hidrogênio, do P e do O. Tá? Tenho 3 hidrogênios, então é 3 vezes mais 1. Então, vai ficar mais 3. O P eu não sei é X. Tenho 4 oxigênios. Então, é 4 vezes menos 2. Vai me dar menos 8. Certo? Lembra, ó, ela é uma molécula, ela não tem carga. Então, a soma do NOx de todos os elementos tem que dar... Ah, não, vai dar mais 5. Tem que dar 0, né? Então, quanto que tem que ser aqui para dar 0? Mais 5. Tem, exatamente, vai ser mais 5. Então, o P aqui está contribuindo com mais 5, o NOx mais 5. Isso. Entendeu como é que a gente vai identificando? Entendi. Eu só estou preocupada para saber qual que é o NOx de cada um. Ah, não, mas aí você olha, é dado, né? Assim, se for não é Aí, não, mas dado... não precisa decorar, é só você ter as regras. As regras vão estar lá, então não tem como errar. Vamos pegar um outro ali, tá? Vamos pegar um que a gente acabou de ver a regra e aí ele... lembra que a gente falou dos gases nobres? eu achei aqui. Os halogênios, o cloro, o bromo, que geralmente é menos 1, mas se tiver ligado o oxigênio já muda. Então, vamos olhar por que acontece isso. Vamos pegar aqui, ó. Está mais para baixo. HClO2. Vou fazer isso aqui para depois você ver já. Deixa eu até pegar e vou... Ctrl-C, Ctrl-V. Deixa eu botar mais para cá. HClO2. O H é quanto? Deixa eu ver aqui. Peraí. O H é mais 1, né? O H é mais 1. Olha só a diferença, ó. Tem esses duas substâncias. Então, vamos lá. Vamos pegar lá a nossa canetinha. Vamos dar uma marca-texto aqui. Beleza? Ó, lembra, o H geralmente é... Pode falar? Mais 1. Mais 1. Isso. E o O? O O, menos 2. Isso, menos 2. Aí vai ficar o Cl, vou calcular. O Cl seria menos 1, né? Mas lembra, ele falou o seguinte, quando ele estiver ligado junto com o oxigênio, não se sabe, ele tem que fazer a continha. Entendi. Vamos separar aqui, ó, para o hidrogênio e para o oxigênio. O H só tem 1, então é mais... Mais 1. Mais 1, Cl. X. Menos... 2 vezes 2? Menos 4. Menos 4. Então, quanto tem que ser o X para dar 0? Mais 3, né? Isso, mais 3. É isso aí. Esse é o raciocínio. Agora, vamos olhar aqui, ó, da mesma coisa, ó. Mais 1, X, menos 2. Certo? Certo. Vamos separar aqui. Então, aqui é mais 1. Aqui é X. E aqui é menos 6. Quanto é que tem que ser o NOx do Cl agora para dar 0? Porque você mudou, vai ser mais 5, né? Isso, exatamente. Ó, por quê? Ó, porque mudou a quantidade de oxigênio. Ele vai mudar o NOx dele conforme com quem ele estiver ligado, com o número, né, de elementos que ele estiver ligado. Entendeu? Uhum. O do oxigênio não muda nunca, não, né? Só naquelas exceções, quando ele for peróxido, tá?
Beleza, vamos voltar lá para nossa apresentação. Então, ó, aqui, inclusive, eu botei aqui uns exercícios para a gente fazer. Ó, o H3PO4 eu já fiz, né? Ah, tem os íons, ó. Vou pegar isso aqui, vamos colocar lá para a gente representar. Deixa eu tentar fazer assim. SO2, não é isso? Peraí, professor. É, SO2, 4, SO2, CR. vamos Qual ver que é o aqui. outro? Tem aqui no Isso. Moodle? Não está no mudo. Eu vou colocar como material de apoio, tá? Sim. Qual que é o outro? CR? Primeiro vamos fazer isso aqui, depois a gente faz aquele lá, tá? Ó, o que que vai acontecer aqui? A carga é o 2, tá? Deixa eu colocar separado. Deu para entender, -2. Vou colocar separado aqui, só para a gente botar lá em cima, ó, que para representar a carga, tá? Aqui tem um problema. Problema não. Por quê? Tem uma observação. Aqui, ó, tem que tomar cuidado porque todo esse grupo aqui, ó, é -2. Aquele -2 não é do oxigênio. Esse -2 é do conjunto. Por quê? Deixa eu tentar representar aqui, ó. Olha só. Então vai ficar Aqui, S-2. tá, mas antes da gente fazer, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Aquele S, ele vai estar ligado com um oxigênio que tem uma carga negativa, vai fazer uma ligação simples com outro oxigênio que tem uma ligação simples, vai fazer uma dupla com outro O e vai fazer uma dupla com o quarto oxigênio. Ó. Por isso que são SO4. E tem duas cargas negativas aqui, ó. Entendeu? Ó? Esse conjunto todo que tem essas duas cargas negativas, tá? Então, por isso que eu quero que você tome cuidado, muitas vezes, para a gente poder, na hora de resolver. Então, como é que a gente vai fazer? Professor, Hum. pois é, aí então já estão ligados, não é isso? E se não tivesse, se não tivesse esse 2 de cima, por exemplo? Aí seria diferente, quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. O O, geralmente, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Ou é -2, Isso, geralmente. geralmente. Deixa eu limpar aqui para a Se gente. não, Cada oxigênio é -2. O S a gente não sabe. sim, O S a gente não sabe. Então, ó, vamos separar aqui e vamos fazer, ó. Então, agora o S é X e aqui vai dar -8. isso, Só que, isso. ó, ele não tem uma carga. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se vai dar. Ó, ele não tem essa carga aqui, ó. Então, Sim, lembra que antes era a soma dos NOx igualzinho. tem que ser igual a zero, né? Mas quando ele tem carga, tem que ser igual a carga. E Ah, aí eu faço a continha, ó. Então, x vai ser igual ao -2, mais com menos a menos, passa para o outro lado, mais 8. Então, o x ali vai valer quanto? Igual a mais 6. Então, o S 6. é mais 6. Ah, entendi. Então, é isso que eu tenho que observar. Quando ele tem uma. Se não tivesse aquele -2, aí teria dupla ligação. Não, mas ele não ia poder ser enxofre, né? Poderia ser. Entendeu? Tá me entendendo agora? Então, aí o que vai acontecer? Teria que ser feito com todos. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar outra substância aqui, ó. Só para tu ver bem a diferença. Eu acho que é isso que tu quer saber, ó. O SO2. O SO2, ó, não pode ter SO4, pode ter SO3. Vamos botar SO3. Pois é. Aqui, ó, SO3. Tá? E aqui, ó, não tem Mais carga. fechado. Entendi. Se não tem carga, como é que vai ficar? Vai ficar o enxofre no meio, oxigênio, um oxigênio para cada lado. É Isso, isso? vou até escrever aqui, ó.
vai ficar, ó, dupla O para cima, dupla O para um lado, dupla O Isso. para o outro. Daí forma um Gente, é triângulo, né? maravilhoso, né? Aí eu já olho lá, já lembro daquela Da Aquela geometria, né? fantástico, Mas né? Cabeça do para ser humano é isso. maravilhoso, né? Então, ó, calculando o nox do S aqui agora, ó, é x menos 6. Então, ele vai valer quanto? Ele vai valer mais Aí fecha a continha. Aí não tem igual a elétron zero. nenhum sobrando, né? Isso, vai ficar igual a zero. Olha, muito bacana. Certo? É, Vamos ver o outro. certíssimo. Ó, esse aqui já tem carga, tá vendo? Ó? Então, o que tem que fazer? Tem que pegar esses, botar entre parênteses, né? Vou pegar R2. para a gente fazer ali. Aí do cromo, tem do cromo? Calma. Vamos pegar o cromo. Aqui no Moodle tem as regrinhas aqui, cadê? Eu achei. Tem. Ó, eu vou pegar, eu vou tirar ele daqui. Eu vou botar mais. Cromo não tem, não tem. Mas aí, ó, o que a gente faz? Não tá lá nas regrinhas, ele não tá na regrinha. Se não tá Não tem não. Aqui vai ser o oxigênio, menos 2 isso, vezes 1, né? É 1, é 7. menos 2, aqui eu não sei, é x. Vamos separar. Então, tenho dois cromos. 2x mais. Menos 2 vezes 7, 14. Aí eu tenho que fazer, ó, 2x Igual a mais menos 2, né? 14, menos 14. Opa, é menos aqui. É menos, é. 14 Vai é igual menos 2. ser igual. Então, 2x vai ser igual. Vai passar mais, né? Menos 2 mais 14. Então, vai ficar menos 2 com mais 14 dá 12. 2x e mais 12. X é igual mais 12 dividido por 2. Então, x vai ser igual a quanto? Mais 6. Então, quer dizer que o cromo aqui, ó, cada xzinho dele é mais 6. E como tem 2, por isso que deu 12, né? Entendeu como é que se faz, Patrícia? Eu entendi perfeitamente. Entendi mesmo, compreendi, né? Às vezes a gente fica só na matemática ali, não tem noção do que acontece por trás, enfim. Aí o x vai ser igual a mais 6. Mais 6, exatamente. Bom, eu vou colocar lá, depois você refaz, tá? Você pega esse material e refaz, tá? Aqui tem um exercício, ó, para praticar, né? Veja, ó, você tem que encontrar daí o número de NOx para cada elementozinho em azul, tá? Ó, tome cuidado com os parênteses, tá vendo, ó? Uhum. Vou fazer um, Aí, vou fazer um desse para mas você. esse parênteses... Ah, tá, entendi. Esse parênteses... Vou fazer um para você entender ali, ó. Vamos pegar aqui uma fórmula dessa para a gente entender, tá? Opa. Eu quero pegar para baixo aqui. Vamos pegar uma fórmula, deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Ca, vamos botar assim, ó. Mg, NO3, 2. O que significa essa fórmula? Significa que tem dois grupos NO3. Tá? Tudo que estiver dentro do parênteses tem que ser multiplicado por esse 2. Então, aquele procedimento que a gente fez é a mesma coisa, ó. Ah, aqui tem um detalhe. O magnésio é do grupo 2 da tabela. Lembra? Qual é o NOx dele? Peraí, de pronto eu não guardei, não.
Eu sei que magnésio porque eu já sabia disso, mas o NOx dele não guardei, não. Deixa eu ver se eu acho ali. Ó, deixa eu te dar uma dica. Na Grupo folhinha 1, 3, peraí. grupo 1, são todos metais. Terminam com um elétron na última camada. Então, sempre vão ter NOx mais um. Mais Dois. Todos terminam com 2 elétrons na última camada. Então, qual é o NOx deles? Sim. Mais Mais 2. Mais 2. Então, aqui a gente já coloca, ó, mais 2 para o magnésio. O N eu não sei. Não está na regra, então eu não sei. O O geralmente é menos 2. Menos 2. Vou separar aqui, ó. Então, aqui vai ser mais 2 do magnésio. Magnésio vai ser mais 2. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. Menos 2. Então, X também. X para o N, né? Mas quantos N's tem? Não tem nada aqui, é 1. Então, 2 vezes 1, 2x. E o O? O O tem 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 2... Menos 12. Menos 2. Agora sim, ó, vamos fazer a soma. Mais 2, mais 2x, menos 12, tem que dar quanto? Não tem carga, ó. Né? Não tem carga aparecendo, então tem que ser igual a... 0. Então, 2x é igual mais 12 menos 2. 5, né? Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2, x é igual Mais 2. mais 5. Tem que colocar o mais, né, professor? Tem que colocar o mais sempre. Esqueci aqui. Então, ó, o N aqui, ó, cada N tem NOx mais 5. Tá? Então, cuide quando tem esses parênteses, tá? Que é o que vai aparecer aqui, ó, nesse exercício aqui para você fazer. Bom, continuando. Oxirredução. Oxidação, perda dos elétrons. Redução, ganho dos elétrons. Aqui tem uma reação que está acontecendo. Ó. Aqui não dá para ver, mas ele está com um pozinho de zinco. Então, quando ele coloca no ácido clorídrico concentrado, ó, ele vai fumegar. Por quê? Porque ele vai reagir de forma muito rápida. Os hidrogênios do ácido, né, do HCl, ó, eles vão se dissolver lá no líquido, né? Ficar separados, ó, eles precisam de elétrons. O zinco é que vai fornecer esses elétrons e daí sai na forma de gás hidrogênio. Por isso que fumega, mas não é porque está quente. Até aumenta a temperatura, mas é porque está saindo gás hidrogênio. Então, vejam. Observem aqui, ó. O zinco estava 0, porque ele estava na forma metálica. Ele vai emprestar, vai doar elétrons, né? Vai transferir o elétron para o hidrogênio, e aí o hidrogênio fica 0. Enquanto que ele vai perder os elétrons, então ele fica mais 2. Tá vendo? Ó? O zinco perde o elétron para o hidrogênio, então ele se transforma em mais 2, enquanto que o hidrogênio, que era mais 1, se transforma em H2,0. Então, por isso que é uma oxirredução. Está acontecendo uma oxidação. Quem está sofrendo oxidação aqui? O zinco. O zinco. Porque ele é que está perdendo elétron. Fechando com o cachorro tá latindo aqui, professor, de vez em quando. Tô fechando isso acontece. Por isso, e o hidrogênio está sofrendo o contrário, está sofrendo a redução. Por quê? Porque ele está ganhando elétron e está diminuindo o NOx, ó, passou de mais para 0. Então, aqui, ó, o zinco... Ô, professor, quando acontece isso aí, se tiver só um elétron na última camada, ele perde uma camada. Perde um elétron, exatamente. Mas no caso do zinco, ele tem 2 na última camada, que é o que ele perde. Então, veja, ó, o número de oxidação do zinco era 0. E ele, pela regra, ó, o elemento simples, por isso que a gente está vendo aqui, ó. Lembra que a gente falou? Todo elemento simples no estado fundamental tem NOx 0. Aqui está mostrando, ó, zinco sólido, estado fundamental, por isso que ele tem NOx 0.
Professor, passa eu não para entendi mais 2. esse monoatômico, não. O que significa monoatômico? Você já tinha falado lá atrás e eu não perguntei. Só está sendo representado um átomo. Não tem N, 2, 3. Então, é monoatômico. Ah, tá. A representação dele. Ou substância simples, tá? Por exemplo, H2, N2, O2, todos esses vão ter NOx zero, tá? O hidrogênio era um íon, né? Ó, um íon, então, o NOx é igual à carga. Então, ó, a regra 5 lá que a gente mostrou. Então, ó, ele era mais um. Ele ganhou o elétron e passou para a substância simples, ó. Substância simples tem NOx zero. Então, o zinco é oxidado a zinco 2+, enquanto que o hidrogênio H+, né, o íon H+, é reduzido à substância H2. O H+, faz com que o zinco seja oxidado. Então, quem faz o outro oxidar, a gente dá o nome de agente de oxidação, ou agente oxidante. O zinco fez o H+ se reduzir, então a gente diz que ele é o agente de redução, ou agente redutor. Tá? O agente redutor é sempre o que sofre oxidação, e o agente oxidante é sempre aquele que sofre a redução, é sempre o contrário. Tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Pela lei da conservação das massas, a gente sabe que as quantidades de cada elemento presente no início da reação tem que estar no final dessa reação. Já pela lei de conservação das cargas, define que os elétrons não se perdem, eles passam de uma substância para outra, tá? Então, eles não podem sumir. Então, a gente, muitas vezes, ele vai escrever isso na forma de semi-reações, onde eu vou indicar quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Isso eu identifico na equação, ó, geral. O magnésio aqui, ó, estava sozinho, então ele tinha NOx zero. O oxigênio, ó, o O2, substância simples, também tem NOx zero. Só que quando eles se combinam, ó, o que ele vai formar? Ele vai passar, eles estão já contribuindo, ó, o magnésio vai passar a +2 e o oxigênio a -2. Então vejam que eu posso separar isso, né, de forma que eu possa entender quem está perdendo elétron, quem está ganhando. Então vejam aqui, ó, nas etapas de oxidação e redução, o magnésio, está sem os acentos aqui, ele vai ser o agente redutor, porque ele vai fazer com que o oxigênio se reduza. Ele estava zero, passou a menos, está reduzindo. Enquanto que o oxigênio atua como agente oxidante. Então, a gente mostra isso através das semi-reações. Ó. O magnésio estava zero, perde o elétron e fica +2. Já o oxigênio que estava zero, ganha 4 elétrons e fica... Aqui está 4... -8. Aqui não é 4, aqui é 2, tá? Aqui tem um erro, tá? Ah, Que tá. -4. Não, ele fica -2. Só tem 2 átomos. Tá, -2. Só tem 2 átomos aqui, ó. Entendeu? Então, aqui tá errado. Aqui é 2. 2O2. Então, o oxigênio estava zero, diminuiu mais ainda, redução. Enquanto que o magnésio estava zero, aumentou o NOx para +2. Outra reação para a gente entender, ó. Olha só, óxido de ferro com 3 monóxidos de carbono vai formar o ferro puro, né? E o CO2. É o que acontece lá na siderurgia, né? Vejam só, quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação? Deixa eu ver. O ferro tá... Aqui ele estava combinado, ó, tá vendo? Ó, ele estava combinado, aqui ele está sozinho. Então, se ele está combinado... Então, ele sofreu oxidação, o ferro, né? Não, sofreu o contrário. Por quê? Ó? Porque quando ele está combinado, o O é -2, ó. Se ele é -2, o ferro tem que ser positivo.
Estava mais, passou para zero, porque está sozinho. Então, ele reduziu. Ah, é, porque tá sozinho. Ah, entendi. Porque E lá, na primeira, lá na esquerda, aí, olhando de frente, ele vai dar para fazer aquela soma que é igual a zero, né? Aí vai saber quem isso, ficou com quem aí. exatamente. Depois que já separou, ele Se a vai gente estar for zero e o fazer, outro também vai estar zero. Então, os dois em equilíbrio. Ah, meu Deus. sim. Se a gente for fazer a conta, ó, o O é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, aqui tem que ser total 6. 6 dividido por 2, o ferro é mais 3. Então, ele perdeu 3 elétrons lá de cada ferro para ficar zero. O carbono, ó, o oxigênio é menos 2. O carbono é mais 2. Né? Então, mas aqui, ó, ele passou ó, o carbono menos 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, ele tem que ser mais 4. Ele está oxidando, ó. E o ferro está reduzindo. Né? É isso que ele está falando aqui, ó. Por quê? Porque o ferro está perdendo oxigênio, está sendo reduzido, enquanto que o carbono está ganhando oxigênio, está sendo oxidado. O CO causa a redução do Fe2O3, então o CO é o agente redutor, enquanto que o Fe2O3 está causando a oxidação do CO. Então, o F2O3 é o agente oxidante. Tá? Isso, como é que a gente vai falar em balanceamento? Né? Se eu não sei, se não tiver balanceada a equação, como é que eu faço? Eu pego a equação, eu olho para a equação e vejo, opa, olha só aqui, ó. O Al sólido mais o cobre 2 mais aquoso vai formar o Al mais 3 aquoso e o cobre zero. Não está balanceado essa equação. Então, aqui tem os passos, né? Vou pegar essa equação aqui e vou escrever lá na nossa lousa. Eu vou limpar aqui a minha lousa. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Então, a reação era Al mais Cu mais 2, que vai se transformar em Al mais 3 mais Cu zero, tá? É isso que nós temos lá, né? Quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução? Primeira coisa que a gente tem que saber. Vamos ver aqui, ó. Aqui está zero. E aqui está zero. Certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Olha só. O Al está passando de zero para Mais 3. Está aumentando ou está diminuindo? Ele está perdendo elétron, né? Isso. Se ele está perdendo elétron, então ele sofre oxidação. Oxidação, é. Se eu gosto de perder elétron, tem que dar uma paradinha aqui. Agora, de mais 2 está passando para zero para o cobre. Está aumentando. Ganhou, reduziu. Então, ele reduziu. Redução. Isso, Nossa, redução. gente, que coisa espetacular, professor. Eu vi professor de química lá do ginásio. Nossa, eu lembro o nome dele, eu lembro, era Robson. Gente. Mas está vendo que tem aqui, ó, essa oxidação é 3 elétrons, que ele perdeu 3, ó, ele estava zero, passou para mais 3, né? Enquanto que essa aqui, ó, de mais 2 para zero, ele ganhou 2 elétrons. Tá vendo que tá... É, porque aí o outro tá sobrando um aí, né? Não, tá faltando um. Tá faltando, né? Então, o que que a gente Tá vai... faltando um. O que que a gente vai fazer, ó? A gente pega... Aqui, ó, vamos pegar isso aqui. A gente viu que é o número de elétrons ali, né? Então, vou botar aqui, ó. 3, um é mais 2 e o outro é 3. Multiplicar tudo por 2 resolve? Não, fica na mesma, né?
Lembra que são 3 e 2, né? 3 do Al e 2 do cobre. O que a gente faz? A gente inverte. Na frente do alumínio, a gente coloca um 2. Peraí, como é que é? Cobre, a gente coloca um 3. Ó, 2 e 3. Nesse caso, né? Ou a gente pega e faz as semi-reações. Como é que a gente faz as semi-reações? A gente pega aqui, ó, a gente sabe que o Al, ele está... Peraí, professor, peraí, que agora foi muito rápido. Você colocou 2 na frente do alumínio, de um lado, e do outro colocou 3 na frente do cobre. Aí, Isso. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque, olha só, o 2. alumínio não... Mas peraí, mas aí você repetiu tudo, né? Sim, ó, porque ó, não foram 3 elétrons que o alumínio perdeu? Uhum, Se tem 2, se eu coloquei o 2 na frente, ó, 2 vezes 3 não vai dar 6? sim. E por que eu coloquei o 3 na frente do cobre? Porque 3 vezes mais 2 vai dar 6. Sei. Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar agora aqui embaixo, ó. O Al, ele se transformou em Al mais 3 porque ele perdeu 3 elétrons, tá? Vou escrever assim, ó, 3 e menos, certo? Agora, o cobre era mais 2. E ele precisou ganhar 2 elétrons para se transformar no cobre 2 mais. No cobre zero. Entendeu? Cobre 0. Tá certo. Então, o que, que a gente faz? Ó, eu vou colocar parênteses aqui. Tá. E o alumínio vai ficar 0 também. E o alumínio está lá, ele era zero, né? Vamos colocar. O que, que acontece? A gente tem quantos elétrons aqui envolvidos? Ó, 3, né? E aqui eu tenho 2. O que, que eu posso fazer? Se eu multiplicar toda essa equação aqui por 3 e aquela equação por 2, o que, que vai acontecer? Quantos elétrons nós vamos ter? Ó, vamos ter Vai ficar 6. 6 e 6. Mas eu posso fazer isso? Devo fazer. Lógico que pode, nós não estava ensinando, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Devo fazer isso para quê? Para fazer o Ai, Deus, balanceamento. Isso aí não vai para lugar nenhum, não, né, professor? Depois apaga isso aí, né? Não, não, Vai tá virar certo? Você tem meme que vocal do perguntar. YouTube. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui embaixo para a gente entender, ó. Então, tirar Não, o entendi. parênteses, já vou explicar, ó. Vai ficar 2 alumínios, que vai ficar 2 alumínios mais 3, e quando eu multiplico por 2, vai dar 6 elétrons. Aqui embaixo, ó, eu já vou pegar 3 cobres, 2 mais, multiplico, vai dar 6 elétrons, e se transforma em cobres zero. Olha o que acontece agora, olha só que bacana. Tá? Aqui, ó, já vou colocar aqui para a gente entender, ó. Aqui, o alumínio, ele está sofrendo a oxidação que a gente falou. Né? Aqui, eu vou colocar, ó, oxidação. Por que, que ele sofre a oxidação? Porque ele está perdendo elétron. Aqui, ó, ele está chegando a zero, então ele está sofrendo. Redução. Só para a gente entender, tá? Uhum. O que acontece, ó? Aqui, então, eu tenho a semi-reação de oxidação e aqui eu tenho a semi-reação de redução. Para que eu possa chegar na global, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre igualar os elétrons, ó, porque daí eu tenho que cortar esses elétrons. A seta, ela vai ser... Então, tudo que tiver antes da seta, eu já escrevo na próxima. Você vê aqui embaixo, ó. Peraí, deixa eu passar um pouquinho. Deixa eu pegar isso aqui, vou botar mais para cima lá para a gente poder.
Deixa eu levar lá para cima. Não. Deixa eu levar lá para cima. E aí a gente vai ter mais espaço para poder... Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar e vou traçar aqui, ó, porque eu já sei... tá indo tão bem, né? Tudo bem, lá. Já sei que, ó, aqui é semi-reação de oxidação, aqui é semi-reação de redução. Corto os elétrons. Tudo que antes das setas, eu já vou colocar aqui embaixo. Porque daí eu vou traçar a global, ó. Então, é 2Al mais. Quem está antes da seta? Os 3 cobres mais 2. Então, eu escrevo, ó, 3Cu mais 2. O que falta? A seta. Uhum. Vou escrever a setinha. E aí, tudo que está sobrando do outro lado, que é o 2, tanto faz a ordem, tá? 2Al3 mais 3Cu0. Mais 2. 3Cu0. Ah, é, verdade. Já está balanceado. Está balanceado dessa forma que a gente faz. Tá? Não vou complicar muito essa parte de balanceamento. Tá? Tá. Vamos voltar lá para nossa... Aqui ele fala, ó, ele dá um exemplo também, até mostra quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Ah, quando tem reações complexas, ele dá o passo a passo aqui, como é que você vai fazer, tá? Uma outra coisa importante, que a oxidação e a redução geralmente acontecem em substâncias orgânicas, né? Não só nas orgânicas, né? Mas nos inorgânicos, variam de menos 7 a mais 7, tá? Passando pelo zero, tá? Por exemplo, o MnO4 menos, por exemplo, o Mn tem NOx mais 7. Então, só para ter uma ideia. Já, aqui a gente já viu, né? Que geralmente o hidrogênio é mais 1, os halogênios é menos 1, quando não ligado com o oxigênio. O oxigênio e enxofre menos 2. Aqui está errado. Né? É menos 2. O nitrogênio e fósforo é menos 3. Só se ele estiver ligado com outro elemento, que ele vai ficar mais 3. Vejam só, o carbono, ele tem uma variação que varia de menos 4 a mais 4, passando pelo zero. E aqui está, ó, por exemplo, o CH4, o NOx do carbono é menos 4. O C2H6, o NOx do carbono é menos 3. C2H4, o NOx é menos 2 de cada carbono. C2H2, menos 1. CH2Cl2, o carbono tem NOx 0. CHCl3, o carbono tem mais 2. CCl, o carbono tem mais 4. Por quê? Porque o Cl ali é menos 1, cada Cl. Só para ter entendido. O que isso pode, essas reações são importantes para os alimentos, né? Vamos pensar assim, né? Você já ouviu de antioxidante, né? Já. E geralmente os antioxidantes nos alimentos estão ligados a substâncias coloridas, né? Antocianinas, carotenos, né? Os carotenos são encontrados nas frutas laranjas, as antocianinas também têm a ver com colorido, mas geralmente na uva, no açaí, no que mais? Tem a ver com frutas ou muito azuladas, roxas, né, azuladas, vermelhas ou amarelas, né? E essas antocianinas, elas são antioxidantes. Por quê? Porque elas vão ter elas vão ter a substância ali, a antocianina, que vai reduzir o agente,
aquela substância que seria um oxidante, né? Então, ela se oxida para não deixar oxidar, por exemplo, moléculas importantes para o nosso organismo, tá? Então, é só essa oxirredução, entendeu? Essas substâncias é que vão gerar isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acabei não abrindo, deixa eu ver se eu encontro aqui essas substâncias. Deixa eu ver aqui. Tanta coisa aqui. Quer ver, ó, tem aqui, fala sobre os fenólicos. Compostos fenólicos. Tá? Isso eu só estou dando para a gente pôr uma observação, né? O que são os compostos fenólicos? Principalmente a importância, né? No caso dos vinhos, é sensorial, né? Porque, por causa da cor, né? E a distribuição nos taninos. Qualidade nutricional e farmacológica, atividades bioativas. Por quê? Porque ele vai sofrer a oxidação, né? Então, ó, tem flavonoides, não flavonoides. Os não flavonoides, aí, dentro desse grupo, a gente tem aquele lá, como é que é? O resveratrol, que é fundamental, é uma das moléculas muito importantes, né? Qual, Excelente para professor? resveratrol. E tem os flavonoides, que daí entram as antocianinas, né? Então, aqui tem os hidroxibenzênicos, olha só aqui, aqui ele fala na polpa, né? Os hidroxissinâmicos, aqui os benzóicos, né? Aqui os taninos, né? Que daí liberam ácidos gálicos, que são os polifenóis também. Mas o que eu quero são os estibenos, o resveratrol. Essa é a molécula que hoje ela é tida como um dos antioxidantes mais potentes, né? E faz muito bem para o coração, por quê? Porque ele vai tirar, vai oxidar lá o Colesterol? colesterol, né? E aí não deixa ele acumular nas artérias, né? É esse que tem no vinho tinto. Isso que tem no vinho Quando tinto. falta tomar um cálicezinho. Ó, as antocianinas, olha só, a antocianina tem um salzinho demais ali, ó. O que vai acontecer? Ele vai pegar o que é oxidante, ele vai se reduzir e o oxidante lá vai perder aquela função dele, né? Entendeu? Ó, e aí nós temos diversos tipos de flavonoides, né? De antocianinas, né? Ele vai dizendo aqui, deixa eu mostrar a antocianina. Cadê a antocianina? Professor, desculpa, quando o senhor falou flavonoides, são essas ligações de oxigênio com... Flavonoides é todo esse grupo que tem essas características, entendeu? De ter Quais características? É de ser sextavado, de ser ligado com oxigênio e hidrogênio? de ter essa Tem ligação antocianina. dupla e simples, dupla e simples, dupla e simples. Antocianinas. Tem esse grupo aqui, ó, do meio, ó. O que muda são esses radicais ali, ó, R3 e R5, ó. Muda o radical, mas esse grupo aqui, essa conformação, que tem esse número de oxigênios aqui, ó, que tem 6, né, ó. Aí aqui desses 8, eles vão receber esses nomes, ó, cianidina, pionidina, delfinidina, petunidina, malvidina. Geralmente na uva, né, no vinho, vai ter mais malvidina e cianidina, se não me engano, né? Um pouquinho de delfinidina, que são aqueles pigmentos hidrossolúveis. Por que a gente não deve deixar o vinho tinto exposto à luz, né? Por que ele já vem numa garrafa já escura, né? Diferente dos vinhos brancos ou rosés. Por quê?
porque justamente essas substâncias aqui, essa e aquele resveratrol lá, eles sofrem oxidação, entendeu? E aí ele vai perder aquela característica. Que é justamente lá dentro do organismo fazer bem. Por isso que até o pessoal fala que o vinho é bom para a saúde, né? Por quê? Porque você está com essas substâncias que vão agir de forma benéfica dentro do teu organismo, né? Entendi. E aí, com contato com a luz ou com oxigênio, é que... Ai, gente, olha que lindo. Aqui oxida. E aí fica vinagre, fica... É isso? E aí fica... Gente, aí é muda, fantástico. e muda a conformação aqui. Melhor entendeu? coisa dessa pandemia, gente. Maravilhoso. Entendi. Entendeu? Aí oxida, é isso mesmo? Aí oxida. Ele não reduz, ele oxida. Por isso que ele é um antioxidante. Ele se oxida antes das suas moléculas se oxidarem. Porque tem que ver o seguinte, na nossa sociedade, vamos dizer assim, né? Sim. Nós, dependendo da nossa atividade ou do nosso convívio, nós temos uma alimentação que não é adequada, nós temos um comportamento que ele é alterado, muitas vezes isso gera o que a gente chama de estresse, né? Então, tanto estresse como uma alimentação que não é adequada, e que não tem, por exemplo, a gente não faz exercício, então, quando você faz exercício, você está trazendo oxigênio, né, e isso é benéfico para o teu organismo. Gente, maravilhoso. Quando você não faz isso, você gera o que a gente chama de radicais livres, pelo estresse oxidativo, pela alimentação não adequada. Você cria esses radicais livres que vão atacar partes das suas moléculas, partes das suas células. Né? E aí isso é no corpo inteiro, né? É na pele, é no fígado, no coração, no sangue, tudo. Exatamente. E daí gera o que a gente chama de envelhecimento precoce. Então, quando você muda os seus hábitos alimentares, muda os seus hábitos, começa a fazer meditação, ou começa a fazer uma atividade física, nada, correr. Ou sai para caminhar num parque, para ver coisas diferentes, né, na natureza, você reduz o estresse, né? E, claro, mudando a sua alimentação, por isso que eles indicam, né, que o seu prato deve ser colorido. Por quê? Daí você vai jogar essas substâncias aqui antioxidantes dentro da sua corrente sanguínea, né, do seu corpo, né? Certo, Patrícia? Certíssimo, professor, estou falando aí, eu estou aqui, é isso aí, mas é isso mesmo. É interessante você... tudo isso que a gente já, né, teoricamente, a gente vive, teoricamente não, na prática, né? E quando você junta na química, né? Saber que está acontecendo aquilo tudo. Amanhã já vou caminhar aqui, já vou correr, já pensando que já não vou mais pensar em outros problemas, pensar o que está acontecendo ali na cabeça, já muda o foco. É verdade. É muito interessante. Olha só, aqui no mundo, eu já coloquei... Trazer para o mundo real, não, para o mundo macro, né, digamos assim. Para o mundo macro, exatamente. Aqui está essa parte de oxirredução, tá? Aqui está falando das reações de oxirredução, né? Sim. Aqui tem alguns exemplos, a teoria, né? Aí eu vou falar aqui de exemplos de oxirredução. Estou procurando aqui no Moodle, tem aqui sim, esse fósforo tem aqui, que eu vi. Sim, a chave, né? A enferrujamento. Tem aqui também. Os combustíveis, né? Quando fez um clareamento ali, é porque ele está fazendo uma oxirredução, as pilhas. Aí depois, o que é a oxirredução, né? E ele vai falando sobre isso, aquela parte que eu mostrei para você, que tem, inclusive, falando da redução do ferro, o que era antes, né? Qual é o conceito atual? Tem um pouquinho as figuras, né? Aqui está falando do zinco. Quando você pega uma substância, põe, por exemplo, sulfato de cobre e coloca uma barra de zinco, o zinco é mais... Então, ele troca de lugar com o cobre. Ele doa o elétron para o cobre, que fica metálico, e o zinco fica na solução. Então, a solução aqui era azul, vai ficar incolor, porque o sulfato de zinco
em água é incolor. Aqui eu tenho um nitrato de prata, ó, que é incolor a solução. Mas se eu colocar lá o fio de cobre, ó, e deixar tempo, a prata vai se depositar e o cobre vai para a solução. E aí ele vai ficando azulado, porque o cobre hidratado torna a solução azul, né? Então, ele está mostrando as oxirreduções. Sempre que tem uma oxidação, acontece uma redução. Aqui ele está mostrando as reações, ó, para você ter uma ideia de como está acontecendo. O número de oxidação, né, aquilo que a gente viu, ele vai falar aqui sobre o número de oxidação, as regras, ó, lembra das regras? Aqui eu acho que eu coloquei só 7, mas é porque ele já está falando dos outros aqui no meio, tá? Aqui tem exemplo também, ó, 3 exemplos. O óxido de lítio, o ácido nítrico e o íon, ó, o íon dicromato, tá? E ele está mostrando aqui como é que se faz isso, como é que se usa a verificação, né? E aqui tem uma tarefinha para você fazer, tá? Para praticar. Aqui as semi-reações, tá? As semi-reações. E aqui, por último, né, é o tipo de reação redox. Lembra do tipo que tu falou? Ah, mas pode ser, ó, reação de síntese, lembra? Também pode ser oxirredução. 2 substâncias formando uma só. 2 substâncias formando uma só. Então, olha, é uma reação de síntese, né? Mas, oxirredução, porque está havendo uma troca de elétrons. A reação de... Aqui, a reação de decomposição, ó. Ele está pegando o óxido, fornece energia, forma o mercúrio e libera o gás oxigênio, né? Ou a combustão do KClO3, né? É uma decomposição, porque ele vai liberar cloreto de potássio e vai liberar o oxigênio, né? Então, ele está mostrando aqui as decomposições. A reação de combustão, né, que a gente falou, por exemplo, se eu pegar o gás butano, aqui o gás propano, reagir com oxigênio e forma CO2 e água, e libera energia, né? E a de deslocamento, né, a simples troca. O sódio é mais reativo que o hidrogênio, libera o hidrogênio e forma o hidróxido de sódio. O cálcio com água forma o hidróxido de cálcio e libera hidrogênio, por isso que borbulha, né? Tem até que cuidar, porque os metais alcalinos são muito reativos. Deixa eu até mostrar para ti aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui no YouTube. A reação, né? Reação dos metais alcalinos com água. De que? Dos metais? Metais alcalinos. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar esse vídeo aqui, ó. Lítio. Sódio. Ó, o potássio. Viu que explosivo? Tirando esses 2 queridos. Ó, o rubídio. Ele tem só uma pontinha de rubídio ali dentro.
Ali o que? Uma gotinha, professor? 2 gramas de lítio só. De rubídio. 2 Rubídio. gramas. Isso aí, olha a mente. Isso aí o ser humano comum não tem acesso, não, né, professor? Não pode, né? Agora deu Pega pra César. ver. César. Sei se você não encontra para comprar em lugar nenhum, né? Não. Engraçado que demora um pouquinho, né? Sim, ó, mas olha só como ele corre. Demora um pouquinho. É claro que eles fizeram uma edição também, né? Mas olha só. Nossa, estrago. Destruiu completamente a banheira. É. Pouquinha quantidade também, né? Imagina, ó, tem o Frâncio ainda, mas só que eles não conseguiram permissão. Permitiram. Entendeu? Por quê? Porque os metais alcalinos são extremamente reativos com a água. Por quê? Porque eles vão liberar o gás hidrogênio, né? E conforme você viu ali, né? Por exemplo, o sódio já é muito reativo, você tem que colocar muito pouco, senão ele também ele solta até faísca. Deixa eu ver se tem algum vídeo de sódio. Agora solta calor, que também é calor, né? Sim, é isso que eu ia te mostrar, que eu vou te mostrar agora. Deixa eu pegar aqui do sódio. Isso tudo é da natureza, né, professor? Nenhum desses aí é de laboratório. O laboratório é só lá embaixo, né? Que é artificial, né? Olha só aqui, ó. Isso aqui tem é o Manual do Mundo, né? Esse canal. Queria ver se eu achava aqui, depois eu vou procurar. Manual do Mundo. Olha, tá vendo? Tal que faz a água explodir. Será que usa isso aí para quebrar coisa debaixo d'água? Pedreira, o coral, Não, olha, petróleo? Não. O sódio, ele é conseguido da eletrólise do NaCl. Ele tá vendo? Ele jogou, ó, e ele correu, porque, ó, tá fazendo hidróxido de sódio, ó, tá liberando, ó como ele foi lá para cima. Porque a reação dele é instantânea. Ele colocou o hidróxido de sódio ali, ele colocou um corante, que é a fenolftaleína, para indicar o que está acontecendo. Ó. O que ele está colocando agora? Fenolftaleína. Que é um indicador, né? Uhum. Entendeu? Bom, vamos voltar lá, então. Aí, nossa, ó, é muito bom, né? Tá vendo? aqui ele está mostrando justamente isso. Ele está falando ali, ó, reações do ferro, do zinco, do magnésio com ácido clorídrico. Olha só. O ferro, ele libera poucas bolinhas, porque ele reage devagar. Já o zinco já reage de forma mais intensa. E o magnésio, então, é extremamente rápido. Colocou no ácido clorídrico, ele desloca o hidrogênio rapidamente. Nós também temos o deslocamento de um metal por outro metal, né? A isso também está associado, tem um outro capítulo da química, daí é na fisicoquímica, que a gente chama de eletroquímica. Por quê? Porque eles criam uma certa voltagem quando tem essa troca. Por isso que a gente tem pilhas. Porque um metal passa elétron para outro, né? E gera um circuito, né? E aí, por isso que a gente tem pilhas de lítio agora, que olha, o lítio está lá em cima, ele é muito reativo.
Então, usa outro material para fazer essa troca de elétrons, né? Então, um metal desloca o outro. Aqui mostrando, ó, o cálcio, por exemplo, com óxido de vanádio, ó. O cálcio toma o lugar do vanádio, reduzindo o vanádio, né? O magnésio com o cloreto de titânio, entendeu? Então, ele desloca, né? Deslocamento do halogênio é quando um halogênio é mais reativo que o outro, né? Tanto que a gente utiliza isso para a obtenção, né? Por exemplo, do iodo, para a obtenção do bromo, né? E aqui ele conta essas historinhas aqui falando sobre esses deslocamentos. Certo, Patrícia? Eu peço que você leia esse material, tá? Deixa eu voltar a página, então. Eu só fiquei em falta, eu acabei não lendo, foi aquele da água. Porque eu acabei estudando estatística, dando atenção a outras matérias aqui. Certo. Eu não coloquei ainda, Patrícia, aqui os materiais complementares, mas eu vou colocar, que é aquela apresentação, e não ainda as atividades, mas eu vou colocar, e assim que eu terminar de colocar, eu já vou mandar uma notícia lá no grupo, tá? Tá. Outra coisa, segunda-feira, então, vamos fazer a nossa aula? Vamos, peraí, eu tenho que olhar, deixa eu olhar, que posso falar, vamos, não. Outro dia eu combinei com o professor Éder e tinha outra aula. Eu estava tão desocupada aqui só com esse negócio de advogar que agora estou... Mas tá bom. Vamos ver. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu andei marcando. Peraí, segunda-feira. Segunda-feira vai ser dia... dia 24. Isso. Pode ser? Segunda-feira, dia 24, tenho só a aula do... vou até apresentar trabalho estatística à tarde. De manhã está livre. Oi? Começa geralmente às 2 que começa a aula, né? Podemos fazer às 10, então, a nossa aula? Pode, tá ótimo. Então, vou marcar aqui, então. QGI Alimentos. Deixa eu até colocar aqui também. E daí vai ser a nossa aula 9, tá? Sim. Químico orgânico. Porque daí na sexta-feira... Geral. Eu vou pedir para ti que a gente mude a nossa aula para de manhã, tá? Pera só um pouquinho, professor. Então, segunda-feira, dia 24, 10 horas, né? Isso. E aí, a nossa aula de sexta-feira fica para as 10 também. Pode peraí ser? que eu tenho que mudar aqui, senão eu esqueço. Deixa eu só colocar aqui. Pois aí eu marquei um cardiologista só para levar exame, né, de rotina, às 10 horas, e é muito difícil de marcar, professor. Tá, então vamos fazer o seguinte. Não deve demorar muito, se quiser marcar mais cedo ou mais tarde, não tem problema. Não, então a gente... porque assim, ó, à tarde, às 2 horas, vai ter a reunião do colegiado. Vamos marcar nossa aula no final da tarde, às 16 horas? Pode ser sexta-feira, às 16 horas? Pode. Então tá. Então vamos marcar... tá, porque o horário é à tarde, não é isso? Isso. Hoje é sexta-feira. Tudo bem, pode ser. Que horário, então? Vamos mudar o horário. 16 horas. 16 horas, perfeito. Porque eu sei que tá tudo bem, graças a Deus, mas é bom a gente fazer, né? Mas é importante fazer o check-up, né? Ele falou que eu só tenho que correr mais. Eu falei, poxa. Mas o resto tá tudo bem. Graças a Deus. Então, ficou às 16 horas, dia 28, não é isso? Isso. Exatamente. Então, ficou para sexta-feira, na semana que vem, às 16 horas. Tá? Perfeito. Pronto. Vai encerrar a nossa aula. Tá certo? Certíssimo, professor. Cadê onde que eu tô aqui? Assim que eu colocar a atividade, eu te aviso, tá? Tá, tudo bem. Então, um bom final de semana e até segunda, Obrigada, né?
Até segunda, sim. 10 horas. Obrigada, viu, professora? Aquele comecinho lá, eu falei, gente, não vou fazer esse negócio de química, não. Aí eu achei engraçado, você mandou e-mail. E aí, vem para aula. Eu falei, gente, que coisa engraçada. O professor de lá chama para aula. Pronto, e aí perdi o medo, até que estou gostando muito bom mesmo. Tá? Então, assim que eu colocar os exercícios, eu já te aviso, tá bom? Tá ótimo, então. Bom final de semana e até. Também, professor. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Tchau.